Listinha pra vocês hoje de novo, olha só, ficção científica dessa vez, Gustavo. Sci-fi. Exatamente, filmes sobre ficção científica que são maravilhosos, aqueles que a gente precisa citar numa lista, sabe? Existem vários, milhares, né, a gente sabe disso, mas aí a gente só conseguiu colocar alguns aqui, né? Escolhemos alguns. Exatamente. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque a lista tá boa. E a gente já começa, né, com aquele filme recente maravilhoso, que poderia ter sido mais valorizado até do que foi, que é o filme A Chegada, né? Que pra mim é o filme que tinha que ganhar aquele Oscar lá do melhor filme. Né? Exatamente. Filme do nosso querido Denis Villeneuve, né? É um filme de ficção científica, mas que ele também tenta ter uma linguagem realista, né? De como seriam as coisas, como seria isso se acontecesse, só que não de uma forma catastrófica, né? Porque geralmente os filmes, quando tem uma invasão alienígena, é o quê? Guerra, não sei o quê. Sim. Existe ali sim uma ordem militar, né? Um negócio de ficar de prontidão ali. Sim. Mas é muito mais um filme sobre contato, sobre a curiosidade, né? Porque a Amy Adams vive uma professora de línguas. Sim, exatamente. E eu acho que a linguagem que eles tratam, que eles implementam ali de criatura, no caso, né, dos extraterrestres com os humanos, é uma coisa que a gente nunca viu no cinema. A gente nunca viu no cinema dessa forma como eles fizeram, sabe? Com esse olhar diferenciado. Parece que é mais um olhar mais didático, né? Como se eles fossem muito mais evoluídos que a gente, só que ao mesmo tempo eles não conseguem conversar com a gente da forma que eles queriam. Então tem que criar um tipo de linguagem, sabe? É interessante fazer a Amy Adams ser uma professora de línguas, sabe? Porque ela fica fascinada pelo contato, ela quer aprender, ela quer se comunicar, ela tem um respeito por eles, né? Ali as cenas de contato são muito boas e o Villeneuve faz tudo do ponto de vista dela. É tanto do ponto de vista da Amy Adams que quando ela veste aquele macacão, sabe qual é o macacão que ela veste ali? Sim. O som, pouca gente percebeu isso, mas o som fica abafado pra gente também, como se a gente estivesse dentro do macacão. Exatamente, eu acho que isso que ele quis colocar pra gente também, como se a gente fosse também parte daquilo ali, né? E conversar com a galera ali, com os ETs, que... Esse filme, você vê, ele não sai da cabeça nunca mais. Não sai não. E esse é daqueles filmes que é sempre bom você rever. Você sempre vai gostar mais ainda quando você rever, sabe? Não é aquele filme muito bom, só que você nunca mais quer ver na vida, sabe? Porque é pesado, alguma coisa assim. É muito interessante quando as peças vão se encaixando e você vai entendendo o que tá acontecendo. Porque é quase um plot twist, né? Uma coisa que você não espera, mas que não é uma revelação, mas vai fazendo sentido aos poucos. Você, caraca, tá caminhando pra isso. Exatamente. Tá aqui mais um filme que as pessoas falam um pouco sobre ele, pelo menos aí no mainstream, né, da parada, que é o filme Os 12 Macacos, Gustavo. Protagonizado por Bruce Willis. Filme dirigido pelo Terry Gilliam. Exatamente. Então, aí a gente já tem, né, uma estrutura boa aí pra trazer um bom filme. É que também ele não é um filme muito pra ação, né? Ele é mais uma questão também que tenta se aprofundar, umas questões mais psicológicas às vezes, assim como a Chegada também, né? Só que eu acho que a Chegada ainda é mais filosófico. Sim, ela chega de uma forma filosófica, né? A Chegada. Ali eles estão em 2035, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, verdade. Lá no futuro, né? Ou ali no futuro. Ou ali no futuro. E o Bruce Willis é o cara encarregado a voltar ao passado, Gustavo, pra analisar um tipo de vírus que afetou o pessoal, né, a humanidade, e tá tudo ferrado lá em 35. Viagem no tempo, ficção científica, dá muito certo, né? Eu gosto muito de Viagem no Tempo. Com certeza. Então, esse daí que é o plot do filme, e é muito interessante porque ele é um filme curioso, né? Ele vai revelando segredos e situações conforme o tempo vai passando, né? Sim. Ele me lembra muito a estrutura dele, de O Corpo Fechado, que é com Bruce Willis também, né? Eu até ia falar que 12 Macacos ele poderia ter uma pegada chamanesca. Se fosse o Shyamalan dirigindo esse filme, seria bem interessante também. Porque tem esse negócio também, esse negócio da descoberta, esse negócio do convencimento, né? Até que ponto você tá mesmo maluco? Sabe, até que ponto você voltou, você estava no futuro e veio pro passado. Então, será que isso também não mexe com a sua mente? Isso que é muito interessante que o filme aborda, né? Essa questão aí da sanidade das pessoas. O filme é de 1996, então ele não é tão novo assim, né? Pra esse tipo de produção, mas ele é muito recente no sentido de linguagem, né? Brad Pitt ganhou premiação por esse filme também. Tá loucão ele. Tá loucão, exatamente. Leonardo DiCaprio tá praticamente em todas as listas que a gente faz aqui no canal, Gustavo. O melhor ator em atividade do mundo. E não poderia ser diferente nessa, que a gente tem o filme A Origem, né? Que eu me recuso a fazer uma lista de ficção científica sem botar um dos melhores filmes do cinema moderno. Então aí que o Nolan, né, nosso querido Nolan, que
ele se O Nolan. Ele se delicia nessas horas de fazer as transições. Eu imagino ele escrevendo esse filme e ali na varanda dele fumando aquilo. E eu acho que talvez seja o filme que o Nolan trabalha mais com efeitos especiais, né? De todos os filmes que ele fez, na verdade. Visualmente, aí que tá a ficção científica, em vez de ele optar pela filosofia, como alguns outros filmes que a gente já falou aqui, ele vai pelo visual mesmo. Aí que ele se delicia, ele vai dobra a cidade, o prédio vem, sei o quê. Então esse é um filme mais visual que também ele mexe com os dramas pessoais ali do personagem do Leonardo DiCaprio. Tem o lance com a esposa dele, a ex-esposa dele, né? Tem toda a questão do peão também, que você não sabe o que é, o que não é. Sim. O final do filme tá em aberto e desiste porque o Nolan nunca vai dizer qual é o final do filme. Fora a trilha sonora, o nosso querido Hans Zimmer, que faz ali um casamento, né? O Nolan sabe usar muito bem Hans Zimmer. Faz um casamento ali com as cenas, né? Cenas de descoberta, as cenas de vislumbramento visual, assim, que você vai vendo e, nossa senhora. Eu também me recuso a fazer uma lista de ficção científica sem botar ele. Blade Runner, o caçador de androides. E é um filmão, né, cara? É aquele cyberpunk clássico, né? Que você olha assim, meu Deus, é isso aí que eu quero ver, né? Essa sujeira toda. Essa sujeira bonita. A feiura bonita. Exatamente. Ridley Scott soube criar ali um universo que... ele é tão incrível também que parece que a gente vai chegar ali um dia, né? Exatamente. O Ridley Scott é um grande diretor, cara. Um grande criador também. É um grande criador. Ele é um cara que muitas vezes não consegue acertar a mão, né? Muitas não, em algumas vezes, né? Mas quando ele acerta, ele traz Blade Runner, Alien, Gladiador, Hannibal. Hannibal, é verdade. Hannibal. Hannibal. Então, aí já também é o filme que ele mistura muito bem os artifícios da ficção científica, né? Porque... ele pega lá pelo vislumbre visual da fotografia e também da construção da cidade, a civilização, de como ele cria um universo. Sim. Onde as pessoas têm comportamento de acordo com o universo que elas estão vivendo. Exatamente. Isso é muito interessante, é isso que torna o universo tão incrível. Ao mesmo tempo, o cara consegue fazer umas filosofias ali que são brilhantes, né? Sim. Tem aquela cena final ali com o personagem do Harrison Ford e o outro cara, o Android. De lágrimas na chuva, né? Sim, é aquela frase, né, que não tava no roteiro. Não tava no roteiro. O filme embarcou tantos atores que o cara mandou aquilo ali e fez todo sentido, cara. Todo sentido, exatamente. E com certeza o filme se influenciou por outros filmes passados ali, né? De repente, por Uma Odisseia no Espaço. Blade Runner, cara, o primeiro pra mim é um filme nota 10. É um filme que eu não mexeria em nada dele. Eu também não, cara. Até o final ali, o lance da filosofia em relação ao unicórnio, né? Sim. Cara, bota ali, deixa ali. A discussão que o Ridley Scott fez a besteira de revelar o que ele acha. Eu não vou dizer aqui o que é, né? Sim. Mas se... cara, ou se ele não é, sabe qual é? De novo aqui, o Nolan na lista, Gustavo. Interestelar tá aqui na lista também, porque a gente adora esse filme. Ele é um filme também controverso, principalmente em relação ao final dele, né? Eu acho ele subestimado, porque como tem gente que odeia esse filme. Que isso, cara? Odiar não faz sentido mesmo. E é uma ficção científica muito inteligente, na minha opinião, né? Porque o Nolan é um cara que gosta de contar a história da forma dele, né? E ele consegue contar aquela história que ele se propôs nesse filme. Essa é a pequena coisinha que me incomoda no filme, é dele ser super expositivo algumas vezes e ficar explicando demais. Sim. Realmente eu entendo que isso às vezes fica meio maçante, você tá querendo ver uma coisa, mas eles param pra explicar. Isso faz com que o filme fique longo também. né? Sim, mas eu acho um filme magnífico, pelo amor de Deus. Eu também acho um filmão. E também, de novo, aí o Nolan trabalha com o visual, né? De fazer ficção científica com vislumbre. Mas aí também consegue filosofar, ele consegue ser um pouco psicológico em algumas coisas, né? Na questão do espaço-tempo, a diferença do tempo, da relatividade do tempo, né? De como se passa alguns anos aqui na Terra e outros lá. Exatamente. Aí tem cenas muito memoráveis ali, do cara perder o crescimento dos filhos e ele vê ali aquela cena lá dele chorando, né? Sim. E tem o final também, que é um final que ele é coerente com o que acontece no início, porque o final ele faz uma referência ao início e você fala, caraca. Sim. Entendi. Ele consegue fazer também uma coisa até agoniante com isso, né? De quando você descobre quanto tempo o cara ficou ali, e tipo, horas ou minutos até, e quanto tempo se passou na Terra, você fala, caraca. Sim. É um filme que vai te levando com o enredo dele também, né? Não é só a questão do visual, né? Que é muito bonito, e também a história inicial, mas o enredo dele no decorrer do filme é um negócio que te prende, com certeza. Talvez tenha essa questão dele ser muito grande, isso atrapalha algumas pessoas, a gente sabe disso, mas assim, no final, quando você olha pro filme num geral e você percebe o que ele quis mostrar pra você, você fala,
É isso aí, cara. Nolan conseguiu de novo. Distrito 9, Gustavo, um filme de Neil Blomkamp, mas é um filme com invasão alienígena, né, cara? Que a gente adora aqui e é aquele clássico ficção científica. Não acho tão clássico, não. Eu acho porque... Eu acho que ele, assim como A Chegada, ele usa um tema que é clichê da invasão alienígena, mas ele faz de formas que não são clichês. Então, mas o tema é clássico, isso que eu quis dizer, né? E também a forma como eles fazem é bastante ficção científica, no sentido de que um cara, ele tá se transformando nos invasores do planeta, né? Porque agora o corpo dele tá se transformando também, e tem toda essa questão, né, dele tentar sair disso. É muito ligado à ficção científica, à biologia mesmo humana. Até porque acaba fazendo uma analogia sobre a nossa própria humanidade, né? O cara se transformando num alienígena, que é um ser que, naturalmente, eu acredito que se acontece aqui na vida real, nós vamos hostilizá-los. Exatamente. Então tem muito essa questão mesmo, de você segregar os próprios alienígenas, né? Porque a nave cai ali e você tem que fazer o que agora com essa galera que não é desse planeta? Você vai segregar porque eles são diferentes de você. Sim. Então existe essa analogia assim, e é muito interessante porque eles conseguem abordar de uma forma de ficção científica. A analogia ao preconceito, né? Também. Exatamente. É interessante que o filme, eu não lembro direito, mas ele não começa com a invasão, ele já pega a invasão já estabelecida. Já estabelecida. Tem um tempo já que aconteceu, né? Exatamente. Tanto que o mundo tá nesse estado por causa disso. Com certeza. É interessante porque faz pensar... Não foram eles que fizeram isso com o mundo, nós fizemos, né? Sim. A gente não sabe lidar com os caras, vindo. Eu acredito. A gente não sabe lidar com o diferente. Esse que é o fato. Eles estão entre nós. Eles estão entre nós. Certeza. Um clássico aqui de ficção científica também, Gustavo, é ele, A Mosca, cara. De 1987... É a segunda versão, que é a boa, a versão melhor. Exatamente. Que é dele. Versão David Cronenberg ali com o nosso querido ele. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, eu adoro esse cara. É um filme que você não pode ver na hora do almoço e no jantar, porque tem as cenas nojentas que o cara... O negócio é o seguinte, o Jeff Goldblum é um cientista ali que ele tá tentando construir uma máquina de teletransporte de matéria. Sim. Aí o que acontece? Ele vai tem a brilhante ideia de testar nele mesmo. Sim. Só que na hora que ele vai entrar uma mosca no negócio. Aí, irmão, já era. Aí junta tudo ali, a mosca aí com é um festival ele. De cagada que dá. Exatamente. E aí, o que você acha que acontece, né? Ele passa ao longo do filme se transformando nessa mosca. Exatamente. Aos poucos ele vai virando... Não uma mosca, ele vira um homem mosca, né? Ele não vai virar uma mosca. E lógico, ele percebe isso, né? E ao mesmo tempo, enquanto vai acontecendo o filme, ele vai tentando reverter essa situação toda. O problema não é só que ele tá ficando esquisito e feio pra cacete. O problema é que vai mudando a mentalidade dele. Ele vai se transformando num animal, numa besta, né? Assim. Uma mosca gigante, seria isso, né? Porque assim, ele mistura, na verdade, né, o DNA dele com o da mosca. Então não necessariamente ele vai virar uma mosquinha, ele vai virar, de repente, uma mosca humanoide. É, um homem mosca. Feio pra cacete. Esse é um tipo de filme que, tudo bem, é uma refilmagem de um clássico. Clássico não, né? Não é um clássico, né? A Mosca da Cabeça Branca, lá de 58. Mas é uma refilmagem, ela é melhor, eu acredito que ela seja melhor do que a de 58. E você vê que é muito efeito prático usado ali, né? Década de 80, falando da versão do Cronenberg, né? Mas não pode fazer um atual novo, não. Com o CGI e captura de movimento, não pode. Não pode. Tem que ser trash. Foi uma refilmagem na época certa, na época de ouro ali do trash. Né? Exatamente. E acertaram na mosca, Gustavo.